bem-vindos ao lançamento do programa para promover a bioeconomia e a economia circular nos arranjos produtivos locais no Brasil. Esta é uma iniciativa da CEPAL, junto com a GIC e colaboração do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional no Brasil. Este programa tem tudo a ver com o trabalho que vem desenvolvendo a CEPAL para a promoção do desenvolvimento territorial, econômico, social na América Latina. Já tem um tempo que a CEPAL vem indicando os APLs, ou clusters, ou iniciativas de articulação produtiva, como instrumentos para a sofisticação e diversificação produtiva e, pelo tanto, para o desenvolvimento econômico. Também a CEPAL vem impulsando a importância da bioeconomia e da economia circular para esse desenvolvimento econômico. E tem trabalhado nessa direção na América Latina, junto com a GIC, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico para a Cooperação da Alemanha, ok? Tanto na América Latina como no Brasil. Nos últimos tempos, a CEPAL criou a rede de APLs para a América Latina para compartilhar conhecimento, para fazer lançamentos de projetos como este de hoje. É só que viu que o Brasil tinha uma baixa participação e, por isso, está fazendo esta chamada especificamente para o Brasil. E, pelo tanto, procurou um parceiro no Brasil para fazer o lançamento e o trabalho que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Okay? Hoje, neste lançamento, vamos ter primeiro a abertura oficial pela CEPAL, a GIC e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Depois eu farei as apresentações especificamente, um por um. Vamos ter uma introdução também sobre os termos da bioeconomia pela Mônica Rodrigues, da CEPAL. Depois teremos uma mesa redonda, painel moderado com casos de sucesso. E, por último, apresentarei as bases ou como vai ser esse edital. Perfeito? Então, agora, eu vou passar a palavra para essa abertura para Camila Granco, que é a diretora do escritório da CEPAL no Brasil. Muito obrigada, Carlos, colegas. É uma grande alegria, uma satisfação estar aqui com vocês hoje nesse evento. Gostaria de iniciar saudando de forma muito especial o secretário Edgar Caetano, que é secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil. Secretário, em seu nome, saúdo os demais autoridades, especialistas do Ministério aqui presentes. Agradeço pela parceria com o lançamento dessa importante convocatória, né, dessa chamada que a CEPAL e a Alemanha fazem hoje em parceria com o Brasil. Saúdo também Nico Colas, que é diretor do projeto bilateral Promoção de uma Economia Circular para a Transformação Econômica e Sociológica, o PROMEC da GIZ Brasil. Um prazer te ver aqui também, Nico. Aproveito também para saudar meus pares, colegas, diretor Marco Linás, de Desenvolvimento Produtivo da CEPAL, Marco Dini, Maitê, Mônica, enfim, todos os colegas que estão aqui acompanhando esse importante evento. Bom, essa chamada ela é muito especial, né, porque ela ocorre no momento em que nós na CEPAL temos identificado uma tripla armadilha do desenvolvimento, né? Temos enfatizado que os países da América Latina e do Caribe estão presos em uma tripla armadilha. Uma armadilha da baixa capacidade para crescer, em que as últimas taxas de crescimento médio da economia já estão abaixo da década perdida dos anos 80, né? Estamos sob risco de entrar numa terceira década perdida. Essa armadilha, ela cria uma série de restrições de ordem econômica, né, desde espaço fiscal
limitado para fazer políticas públicas, alto endividamento das famílias para o maior consumo, etc. Temos uma segunda armadilha na região, que é a armadilha da alta desigualdade social, da frágil coesão social e débil mobilidade social. Essa armadilha se caracteriza principalmente pelo fato de que a América Latina e o Caribe, embora tenham apresentado avanços importantes no início do presente século, ainda é a região com a maior desigualdade na distribuição de renda do planeta. E uma terceira armadilha, que é a armadilha das frágeis capacidades institucionais, né? Os estados nos países da América Latina e do Caribe, eles têm suas capacidades, né, técnicas, humanas, de recursos de diversas naturezas limitadas para enfrentar os desafios que se colocam. Então, nesse contexto, né, para superar essa tripla armadilha do desenvolvimento, a CEPAL tem colocado a proposta central de uma transformação indispensável, que é a transformação produtiva. Né? No coração, né, como a gente vai conseguir superar essas três armadilhas, está a transformação produtiva. O desenvolvimento produtivo ele sempre esteve no centro do debate cepalino, estruturalista, latino-americano, né? A importância do desenvolvimento de capacidades produtivas, tecnológicas, inovativas, científicas, para que, de fato, a região possa se tornar um centro pulsante na produção, que possa, com isso, gerar postos de trabalho, gerando empregos, fazendo a renda circular, se posicionar de forma mais competitiva em cadeias de valor mais sofisticadas, com maior complexidade tecnológica na economia mundial, etc. Eu gostaria, nesse contexto, de enfatizar uma visão moderna, né, que a CEPAL tem impulsado, aí, sobretudo com a liderança, né, do Marco Linaz, do Marco Dini também, a equipe, que é a centralidade da perspectiva territorial. O desenvolvimento ele acontece no chão, ele acontece no terreno. E, nesse sentido, a CEPAL vem trabalhando com diversos parceiros, entre eles a Alemanha, a quem eu quero fazer um agradecimento especial, né? Por meio da cooperação técnica alemã, a GIZ, a CEPAL tem essa cooperação chamada Promovendo a Economia Circular na América Latina e no Caribe, com apoio do Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, o BMZ. E nesse contexto nós temos feito um esforço não apenas no campo analítico e técnico, né, de avançar no aprofundamento dos elementos analíticos, né, e acadêmicos desse debate, mas também para provocar ação prática. E, nesse sentido, destaco a plataforma de iniciativas Cluster e outras iniciativas de articulação produtiva, a nossa querida IAP, que vocês vão ver em breve em mais detalhes. É uma plataforma virtual que está à disposição das senhoras e dos senhores, reunindo informações sobre os clusters, ou como o Carlos mencionou, os APLs, como a gente fala aqui no Brasil, né, os arranjos produtivos locais em mais de 20 países da América Latina e o Caribe. Quero agradecer novamente ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Territorial do Brasil por apoiar-nos nesse mapeamento inicial, né? Já temos diversas iniciativas incluídas nessa plataforma, que serve não apenas como um mapeamento para a gente visualizar ali no mapa onde elas se encontram, quais são os setores, as cadeias produtivas, né, em que esses arranjos produtivos locais se especializam, mas serve também como uma plataforma de articulação, de contato, né, de construção de redes e de trocas de informações e de experiências para impulsionar iniciativas de articulação produtiva. Então, hoje, com o lançamento que nós vamos ter aqui, né, estamos muito satisfeitos de lançar, de anunciar essa chamada de projetos, né, titulada Programa de Promoção da Bioeconomia e da Economia Circular em Arranjos Produtivos Locais no Brasil. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade, né, com esse evento, de conhecer iniciativas, vamos ver alguns exemplos, né, desses arranjos produtivos locais em bioeconomia e na economia circular no Brasil, e também vamos ter a oportunidade de conhecer melhor essa chamada, que tem como objetivo, né, fortalecer um grupo, né, por meio da assistência técnica, vão ser selecionadas, então, um conjunto de iniciativas de articulação produtiva
nesses campos da bioeconomia e da economia circular para fortalecer suas capacidades e sua oferta de valor. Então, em nome da CEPAL, agradeço a todas e todos, né, painelistas, convidados aqui presentes, parceiros, por nos acompanhar na data de hoje, e desejo um excelente debate. Perfeito, muito obrigado, Camila. Agora passo a palavra para o Nico Colas, que ele é o diretor do projeto bilateral de promoção de uma economia circular para a transformação econômica e socioecológica, da GIC. Por favor, Nico. Muito obrigado, Sr. Carlos. Prezada Camila Gramco, diretora de escritura da CEPAL no Brasil, prezado Edgar Batista de Acevedo Caetano, secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e territorial do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional de Brasil, prezadas autoridades presentes, prezadas e prezados participantes. Bom dia a todas e todos. É uma honra para mim dar-lhes as boas-vindas a esse lançamento do edital do Programa de Impulso à Bioeconomia e à Economia Circular em Arranjos Produtivos Locais, uma proposta liderada pela CEPAL e pelo parceiro estratégico, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional do Brasil, com o apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o BMZ, da Alemanha, no âmbito do projeto Promovendo a Economia Circular na América Latina e no Caribe, da Aliança Estratégica, CEPAL, BMZ, GIZ. Permita-me, em primeiro lugar, reconhecer e agradecer à CEPAL pelo trabalho conjunto que vimos desenvolvendo. Esta colaboração é fundamental para avançar em direção a um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo na região. A relação entre a Alemanha e a CEPAL tem uma longa trajetória e se caracteriza por uma cooperação próxima, baseada na confiança em objetivos compartilhados. Hoje, esse trabalho requer especial relevância em um contexto em que buscamos impulsionar transformações produtivas mais sustentáveis, fortalecer cadeias de valor e promover uma maior participação do setor privado. Nesse processo, o papel da CEPAL como espaço de encontro e articulação entre diferentes atores é fundamental para gerar diálogo, alinhar visões e avançar em direção a ações concretas. Da perspectiva da cooperação alemã, vemos nos clusters produtivos ou arranjos produtivos locais no contexto nacional do Brasil, atores-chave para avançar em direção a modelos produtivos mais sustentáveis. Sua capacidade de coordenação e seu enraizamento territorial, eles permitem dinamizar cadeias de valor a partir do âmbito local. Nesse contexto, a economia circular e a bioeconomia são abordagens estratégicas e complementares. Permitem utilizar os recursos de forma mais eficiente, reduzir impactos ambientais e gerar novas oportunidades econômicas. A bioeconomia tem sido um eixo relevante da cooperação alemã na região, especialmente por seu vínculo com a proteção da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. Experiências no Equador e no Brasil mostram como é possível gerar valor agregado, inovação e emprego a partir de recursos biológicos, contribuindo ao mesmo tempo para sua conservação. Esse potencial é particularmente visível no âmbito da cooperação bilateral entre a Alemanha e o Brasil. O projeto Bioeconomia para Florestas, conduzido em parceria entre MDA, ICM Bio e BMZ-GIZ, fortalece o setor por meio de capacitações técnicas, aprimoramento de políticas públicas e diálogos intersectoriais. Na prática, a iniciativa atua em 3 territórios diferentes para conectar comunidades produtoras, empresas e autoridades a oportunidades reais, como crédito e compras públicas, com foco especial na inclusão de jovens e mulheres. No contexto atual da cooperação alemã, essas abordagens se integram a agendas mais amplas,
articulando-as com o desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis, a transição para economias mais verdes e uma maior colaboração com o setor privado. Diante de desafios como a mudança climática, a perda de biodiversidade ou a crescente pressão sobre os recursos, avançar em direção a modelos mais circulares e inovadores não é apenas uma opção, mas uma necessidade para a resiliência e competitividade da região. A América Latina e o Caribe têm um enorme potencial nesse âmbito. Aproveitá-lo requer fortalecer a colaboração entre os atores, impulsionar a inovação e desenvolver soluções adaptadas aos contextos territoriais. O projeto PROMEC, Promoção da Economia Circular para uma Transformação Econômica Socioecológica, atua por meio de 4 componentes principais: políticas públicas, modelos de negócios circulares, acesso a financiamento e governança participativa, articulando-se com parceiros e atores estratégicos, como o Ministério da Fazenda, que é o parceiro político do projeto, o MDIC, o MMA, SEBRAE e a própria CEPAL. Muito obrigado nessa instância de novo pela parceria. O projeto bilateral conta com o apoio do Ministério Federal Alemão, o BMZ. Em alinhamento com o Plano de Transformação Ecológica, o PTE, e a Estratégia Nacional de Economia Circular, a ENEC, a iniciativa visa institucionalizar instrumentos econômicos para contribuir com o marco regulatório da economia circular socialmente inclusiva. Como um legado de implementação, o projeto busca capacitar 250 pessoas, técnicos, técnicas e gerentes para a adaptação de medidas circulares e estabelecer canais de diálogo, para garantir a representação de interesses de pelo menos 10 organizações da sociedade civil focados em grupos estruturalmente subrepresentados. No âmbito do projeto, promovendo a economia circular na América Latina e no Caribe, trabalhamos junto a atores políticos e territoriais com arranjos produtivos locais, para impulsionar essas abordagens, combinando o desenvolvimento de políticas com a implementação de soluções concretas. Um aspecto-chave desse trabalho é o intercâmbio de aprendizagens entre iniciativas, que permite acelerar processos de transformação. Senhoras e senhores, alegra-nos ver o interesse e a diversidade de atores que hoje se somam a esse edital. Esse tipo de iniciativa só pode avançar se for construída de forma conjunta, a partir dos territórios, com alianças e com uma visão compartilhada de futuro. Esperamos que esse programa seja um espaço para impulsionar novas ideias, fortalecer colaborações e gerar soluções concretas para a região. Convidamos a todos e todas a serem parte ativa desse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Nico. Agora vou passar a palavra para o Edgar Batista de Acevedo Caetano, secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional do Brasil. Bom dia a todos e a todas. Saúdo aqui todos da CEPAL, a partir do nome da Camila, a Alemanha a partir do Nico, né? E eu gostaria de ser breve, a minha fala é de agradecimento, né? Então eu gostaria de começar agradecendo a CEPAL, que desde o ano passado abriu as portas para que o MDR pudesse apresentar a sua estratégia, que é sinérgica, se assemelha ao que a CEPAL busca através do desenvolvimento dos territórios a partir de arranjos produtivos locais. Aqui no MDR nós trabalhamos com a estratégia que desde 2014 existe, que é o Rotas de Integração Nacional, em que a gente, como a Mônica bem disse, né, o desenvolvimento regional acontece no território, naquele solo, né, e a partir disso nós identificamos isso desde 2014, nós atuamos de forma cooperativa com todos os atores locais, buscando entregar agentes privados, agentes públicos, os produtores, mas principalmente respeitando as vocações daqueles territórios e a sociobioeconomia ali posta. Então, por óbvio, a gente verifica essa grande sinergia a partir da CEPAL, a partir da GIZ,
Então, eu quero agradecer por nós termos essa oportunidade de apresentar toda essa sinergia e juntos construirmos, né, esse edital que hoje aqui é lançado, esse primeiro edital em português. Eu agradeço mais uma vez pela CEPAL ter entendido a relevância de nós publicarmos no Brasil um edital em português, de modo que nós conseguíssemos abarcar, atender, ser mais claros para os nossos produtores que estão lá no território. O que isso quer dizer? Como que a CEPAL atua? O que a CEPAL e a GIZER pretendem? Né? Então, com o edital em português, fica muito claro para eles, eles conseguem se reconhecer e entender como participar desse processo. Então, fica aqui meu muito obrigado. E eu gostaria de parabenizá-los por terem escolhido esses dois temas tão relevantes, né, para o Caribe, para a América Latina, para essa região, que é a bioeconomia, que é um diferencial produtivo muito forte em todos esses países. Né? Nós temos um diferencial absurdo frente a várias outras nações, é uma particularidade, uma vantagem competitiva para nós e que agrega muito ao país. Né? Nós aqui sabemos produzir e manter a floresta em pé, nós conseguimos aqui, como eu bem disse, integrar produção, preservação, desenvolvimento de forma ordenada e ordenada em todos esses países. Então, isso é um grande ganho e é importante a CEPAL ter reconhecido isso. E uma outra temática que é de relevância mundial, que é a economia circular, é de interesse de todas as nações, né? Então nós temos muito a partilhar e aprender, né? Então a gente com certeza vai aprender muito com a Alemanha, com a GIZ, que tem muita expertise nessa temática também. Então a gente agradece e parabeniza por essa iniciativa. Por fim, esse edital também é de muita relevância porque traz um viés muito prático. Como o Nico disse há pouco, né, a gente precisa sempre olhar para todos esses elos da cadeia, a necessidade de capacitação, de desenvolvimento, a vocação, a integração entre os atores. E eu vejo nesse edital todos esses elos contemplados, né? E a gente tem um viés muito prático em que a gente está ofertando essa possibilidade de desenvolvimento a partir de conhecimento técnico, de fomentar esse projeto e fazer com que os projetos selecionados sejam executados e acompanhados, né, por especialistas e por alguém que conhece bem esse assunto. Enfim, é uma iniciativa de suma relevância que colabora com os objetivos da Alemanha, colabora com os objetivos da CEPAL, colabora com os objetivos do Brasil, não apenas do MDR, mas com os objetivos do MCTI, do MDIC, como o Nico citou há pouco, né, com o Ministério do Meio Ambiente. Então, enfim, é algo que hoje eu falo aqui não só em nome do MDR, mas me ponho para falar aqui em nome de todos os meus colegas dos outros ministérios interessados nessa política, né? Então, é algo muito relevante para o Brasil, não apenas para o MDR, mas para todos os nossos produtores. Então, muito obrigado por esta oportunidade, os parabenizo mais uma vez, desejo sucesso nessa iniciativa, que nós possamos, ao final, selecionar projetos que logo se alavanquem, tragam resultados e, a partir daí, a gente dê início a um processo de seleção de novos projetos, novas oportunidades, e que a gente possa mostrar todo esse potencial da sociobioeconomia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Edgar. Bom, depois dessa abertura espetacular pela CEPAL, GIC e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, quero passar a palavra para Mônica Rodrigues, oficial de Assuntos Econômicos da Unidade de Desenvolvimento Agrícola da CEPAL, que vai nos falar um pouco mais sobre a bioeconomia. Obrigada, Carlos. Já está a apresentação? Acho que sim, né? Em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas que estão conectadas a este evento. É um prazer para mim participar desse lançamento, né, da chamada para promover a bioeconomia e a economia circular em arranjos produtivos locais no Brasil. O meu nome é Mônica Rodrigues, como disse o Carlos, eu trabalho na Divisão de Desenvolvimento Produtivo Empresarial da CEPAL, em Santiago do Chile, em temas de desenvolvimento agrícola, rural e de bioeconomia. Queria deixar aqui também um agradecimento especial aos nossos sócios, né, nesse evento, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional do Governo do Brasil e à cooperação alemã por meio da GIZ, sem os quais este evento e essa convocatória não seriam possíveis. Pode passar o próximo slide, por favor, Maite. Bom, começo pedindo desculpas, né, pela apresentação em espanhol, a maioria do nosso material aqui está em espanhol ainda,
O que eu vou tentar fazer nessa introdução de 10 minutos é um pouco uma ponte, né, entre a visão da CEPAL sobre bioeconomia, que a gente vê isso como uma oportunidade de transformação produtiva sustentável, né, uma coisa que vai muito além do setorial somente, e, por outro lado, essa chamada, essa convocatória que a gente está lançando hoje. Lembrando que essa convocatória busca apoiar clusters e APLs para justamente transformar o que a gente vê como uma oportunidade de transformação produtiva em projetos concretos, colaborativos e com impacto territorial. A apresentação está organizada em 3 partes, eu vou tentar ser rápida. Primeiro, vamos ver algumas definições e a visão da bioeconomia segundo a CEPAL. Segundo, algumas evidências econômicas, que são dados que a gente tem gerado aqui mesmo internamente. E, finalmente, o papel dos clusters ou das APLs para transformar oportunidades em projetos concretos. A próxima, por favor. Na visão da CEPAL, a bioeconomia a gente não entende a bioeconomia somente como uma agenda ambiental, né? Às vezes a gente pensa o prefixo, né, bio, leva a gente a pensar erroneamente que se trata somente de uma agenda ambiental, né? Na verdade, a gente vê a bioeconomia como uma estratégia muito mais ampla de transformação produtiva, que inclui muitos elementos, né, como os que a gente vê aí nesse slide. Para a gente, a bioeconomia faz parte de uma agenda mais ampla de desenvolvimento produtivo, né, orientada a enfrentar, como a Camila mencionava antes, uma das grandes armadilhas da nossa região, que é essa baixa capacidade para crescer de forma sustentada, inclusiva e com aumento de produtividade. A América Latina e o Caribe estão crescendo pouco já há várias décadas, né? Inovamos pouco também. Em muitos casos, dependemos de estruturas produtivas pouco diversificadas e com baixa agregação de valor. É por isso que nós propomos impulsionar, no caso em português, uma grande transformação produtiva, apoiada em setores capazes de dinamizar o investimento, a inovação, o emprego e a sustentabilidade. É nesse marco que a bioeconomia aparece como um desses setores impulsores, que a CEPAL identificou. A bioeconomia não se limita à agricultura, à indústria ou à conservação ambiental. Nós estamos falando de uma agenda que conecta recursos biológicos com ciência, tecnologia, empresas, mercados e territórios. Essa visão que a gente tem da bioeconomia dialoga diretamente com a Estratégia Nacional de Bioeconomia do Brasil, que reconhece a bioeconomia como um modelo de desenvolvimento produtivo e econômico baseado no uso sustentável, na regeneração e na conservação da biodiversidade. Tudo isso com agregação de valor, geração de trabalho e de renda. A próxima, por favor. Quando nós falamos de bioeconomia, nos referimos principalmente a uma agenda que gera informação, produtos, processos e serviços, a partir da produção, do uso sustentável, da conservação e da regeneração dos recursos biológicos. Agora, essa agenda também deve necessariamente incorporar elementos como ciência, tecnologia e inovação, e também o que nós chamamos a emulação de princípios e processos biológicos, né? São as famosas soluções baseadas na natureza. Essa é uma definição operacional que a gente usa aqui na CEPAL. Essa definição enfatiza não apenas os recursos biológicos, mas também os produtos, processos, serviços e conhecimentos que permitem transformar esses recursos biológicos em valor. Na nossa região, na América Latina e no Caribe, a gente pode pensar em 3 trajetórias complementares de bioeconomia. A primeira, a gente chama de bioeconomia baseada em biomassa, né, que é a que está mais ou menos relacionada à valorização tradicional em cascata, né, por exemplo, dos produtos agropecuários, a biorefinarias também, e pelo menos há uma parte da bioeconomia circular. A segunda trajetória que a gente vê a nível regional tem a ver com a bioeconomia baseada em biodiversidade. Essa está vinculada principalmente ao que mencionava justamente o secretário, né, a floresta em pé, aos conhecimentos tradicionais, a sociobioeconomia, que é uma característica bastante forte dos nossos países, né, mega biodiversos. E a terceira trajetória, a gente chama que é a que está baseada em conhecimento e tecnologia, né? Que aí a gente vê principalmente áreas como biotecnologia, biomanufatura, bioinformática e a convergência biodigital. A próxima, por favor. Agora, é importante a gente pensar que essas trajetórias que a gente viu antes, elas não competem entre si, né? Elas se combinam de diferentes formas
conforme as vocações produtivas e as capacidades de cada território. A ideia é justamente que a gente combine a maior quantidade possível dessas diferentes trajetórias para gerar valor e reter esse valor no território. Agora, a América Latina e o Caribe têm uma base excepcional para a bioeconomia, né? Acho que todos estamos de acordo nisso. Não só a gente tem biomassa agrícola, florestal, marinha, residual em abundância, né? Também está a mega biodiversidade, que disponibiliza recursos genéticos e riqueza biocultural, e as capacidades já desenvolvidas, em alguns casos mais avançados, em outros menos avançados, em áreas como bioinsumos, bioenergia, biotecnologia, biomateriais, alimentos funcionais, biocosméticos. O Brasil, acho que é um dos principais exemplos, né? Um dos exemplos mais completos a nível regional dessa combinação. O Brasil possui uma base agroindustrial de grande escala, biodiversidade extraordinária, capacidades científicas relevantes e uma agenda crescente de bioindustrialização. Agora, o ponto que a gente quer enfatizar aqui, que a gente sempre tenta trabalhar desde o ponto de vista aqui da CEPAL, com os diferentes governos, é que ter os recursos biológicos não é suficiente. A transformação produtiva somente acontece quando esses recursos são convertidos em conhecimento, em tecnologia, em novas empresas, mercados, em mais e melhores empregos e em valor que se retém nos territórios. É por isso que a agenda da bioeconomia que a gente propõe aqui vai muito além do aproveitamento de recursos. É uma agenda de construção de capacidades, de sofisticação produtiva e de desenvolvimento territorial. A próxima, por favor. Aqui eu vou apresentar rapidamente algumas das evidências que a gente tem gerado aqui na CEPAL. Este gráfico, por exemplo, né, mostra que a bioeconomia já tem um peso econômico relevante em vários países da nossa região. O gráfico distingue entre bioeconomia e bioeconomia estendida, né? A primeira, basicamente, são atividades diretamente vinculadas aos recursos biológicos, e a bioeconomia estendida incorpora outras atividades, não necessariamente biológicas, mas fortemente conectadas às cadeias de bioeconomia, e entram insumos, serviços, tecnologia, enfim. Agora, é importante essa distinção, porque o que se mostra aqui é que a bioeconomia não é um setor isolado, né? A gente não fala somente de recursos biológicos, é um setor que, na verdade, gera encadeamentos produtivos muito mais amplos e que pode mobilizar atividades industriais, tecnológicas e de serviços. Agora, o gráfico também mostra para a gente uma forte heterogeneidade entre os países da nossa região. Em alguns casos, o peso está mais concentrado na base primária e agroindustrial, e em outros aparecem com mais relevância as atividades de transformação e de serviços. A gente encontra que medir a contribuição da bioeconomia nas economias regionais é fundamental para tornar esse setor, né, para tornar a bioeconomia visível nas políticas públicas e para identificar também oportunidades de agregação de valor, de maior inovação e de impacto territorial. A próxima, Maite, por favor. Agora, a gente também vê, principalmente quando a gente trabalha os dados de exportações, né, que a sofisticação produtiva continua sendo uma agenda pendente na região. Mesmo que a bioeconomia já esteja presente nos mercados internacionais, né, que os países da região estejam presentes nos mercados internacionais de bioeconomia, essa presença exportadora não é o mesmo que captura de valor, né? A América Latina e o Caribe têm presença importante em produtos básicos, principalmente em manufaturas tradicionais, mas ainda enfrentam brechas nos segmentos de maior valor agregado, como bioquímicos, biofarmacêuticos e outros setores de maior valor. Esse ponto é estratégico para a gente, né? Sem política de desenvolvimento produtivo, a região pode participar da bioeconomia global como fornecedora de biomassa, que é o que a gente vê principalmente, né? Ou fornecedora de biodiversidade ou de insumos básicos, mas continua importando tecnologias, equipamentos e produtos de maior valor da bioeconomia. Essa distinção é super importante para o Brasil, né? Porque o Brasil tem condições de combinar a escala produtiva com biodiversidade, capacidades tecnológicas. O que se necessitam são políticas de desenvolvimento produtivo que permitam ao país fortalecer essas condições. A seguinte, por favor. Para que a bioeconomia se transforme em desenvolvimento produtivo, o que a gente vê é que é preciso uma agenda integrada de políticas. Na visão da CEPAL, essa agenda inclui um conjunto de áreas que aparecem aí, eu não vou me deter em nenhuma delas, entendo que essa apresentação vai ficar disponível depois para que vocês possam revisar com calma. No Brasil, essa visão
que a gente tenta promover da Agenda Integrada de Políticas dialoga, por exemplo, com a Nova Indústria Brasil, né? Especialmente com a missão 5, que está relacionada à bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética. Agora, na prática, o que a gente vê é que nenhum desses instrumentos, isoladamente, é suficiente, né? O que a gente muitas vezes encontra nos países da região é, por exemplo, ciência sem mercado ou financiamento sem projetos maduros, empresas sem infraestrutura de escalamento, ou também regulações que não dialogam com a realidade dos territórios. A pergunta que a gente se faz aqui é como os países podem coordenar esses instrumentos na prática. Como fazer com que essas capacidades cheguem às empresas, aos produtores, aos centros tecnológicos e aos territórios, onde se encontram realmente as oportunidades de geração de valor. Esse é um pouco o que eu vou tentar desenvolver nos próximos 2 ou 3 slides. Por favor, Janes. Aqui o que a gente encontra é que os clusters são uma ferramenta estratégica, justamente para apoiar essa concretização, né, desses projetos. Os clusters funcionam como plataformas de governança e de coordenação. A gente vê na prática que eles ajudam a transformar uma agenda que é muito ampla, né, uma agenda de desenvolvimento produtivo que é muito ampla, em projetos concretos, que contam com atores reais, com capacidades específicas, com suas limitações, bens públicos, investimentos, metas compartilhadas. Enfim, isso é particularmente relevante para a bioeconomia, porque a bioeconomia, por natureza, é territorial, é multissetorial e é multiator. Claro, ela é territorial porque ela depende de recursos biológicos que estão disponíveis nos territórios, justamente. Ela é multissetorial porque conecta diferentes setores, né, como a gente viu no gráfico de valor agregado, por exemplo. E ela é multiator porque ela envolve diferentes agentes que estão nos territórios também, que precisam de coordenação. Os clusters ajudam, ou as APLs ajudam justamente a organizar essa complexidade que a gente vê de setores e de agentes. Os clusters podem ser entendidos, na nossa visão, como um nível intermediário de governança produtiva, que conecta justamente essa orientação estratégica, né, muito mais ampla das políticas públicas, com as capacidades que estão muito mais descentralizadas, as oportunidades e os desafios concretos dos territórios. Para nós, os clusters são uma ponte entre a Estratégia Nacional de Bioeconomia e os projetos concretos nos territórios. Eles ajudam a passar dessa visão ampla à implementação concreta. É por isso que nessa chamada nós estamos justamente promovendo esse tipo de articulação, que desde o nosso ponto de vista permite acelerar a implementação de políticas e projetos de bioeconomia. A seguinte, por favor. Outra área que a gente encontra que permite acelerar a agenda da bioeconomia é o vínculo com a economia circular. A bioeconomia e a economia circular são agendas próximas, mas têm pontos de partida diferentes. A bioeconomia parte dos recursos biológicos e do conhecimento associado. Agora, a gente acha que a bioeconomia responde principalmente à seguinte pergunta: qual é a base de recursos e conhecimentos que nós usamos para produzir? A economia circular parte de outro lado, parte mais da organização dos fluxos de materiais, de energia e de resíduos. E a economia circular responde a outra pergunta, né? Tem a ver com como reduzimos as perdas, como fechamos os ciclos, regeneramos sistemas produtivos. A bioeconomia circular combina essas duas áreas, mas vai além da soma dessas duas áreas, né? Ela tem a ver com como transformar recursos biológicos e resíduos em novas cadeias de valor, que são regenerativas, inovadoras, territorialmente articuladas. Então, a gente aqui está falando realmente de gerar novas cadeias de valor a partir da combinação dessas duas áreas. Então, a bioeconomia circular tem um potencial transformador maior, né? Ela combina a descarbonização, circularidade, com inovação, agregação de valor e desenvolvimento territorial. Então, essa também é outra área que a gente acha que tem o potencial de acelerar os projetos e que esta chamada busca justamente promover. A seguinte, por favor. Esse slide eu vou passar super rápido, ele mostra simplesmente algumas famílias de oportunidades para os projetos de bioeconomia circular com enfoque de cluster, né? Aí tem 5 áreas que a gente vê. Eu sei que aqui, entre o público que está escutando a gente, também entre as apresentações que se vão fazer na seguinte sessão, né, os casos que vamos estudar, temos várias iniciativas nessas áreas, com maior ou menor grau de desenvolvimento.
Agora, o importante não é a lista, né? A lógica por trás dessa lista. Em cada caso, o que a gente vê é que existem recursos biológicos, resíduos, capacidades produtivas e demandas de mercado que estão conectados, que necessitam estar conectados, né? O que a lógica de clusters ou as APLs permitem é justamente transformar o que a gente vê como oportunidades em agendas territoriais concretas, né? Dentro, por exemplo, dessas linhas de trabalho que a gente está vendo, dentro dessas famílias de oportunidades. No caso brasileiro, o que a gente vê é que muitos desses exemplos já têm uma base produtiva, institucional ou tecnológica avançada, né? O desafio que a gente vê aqui, que a gente tenta abordar com essa convocatória, é ajudar a conectar essas diferentes bases, né? Transformá-las em projetos com impacto territorial. A seguinte, por favor. Aqui, já terminando as mensagens finais, eu gostaria de concluir com 4 mensagens, né? A primeira é que a bioeconomia é uma oportunidade estratégica para a América Latina e o Caribe, e particularmente para o Brasil. Mas só é uma oportunidade se estiver orientada à agregação de valor, à inovação, à sustentabilidade e à inclusão. A segunda mensagem é que a bioeconomia circular amplia essa oportunidade, porque combina a base biológica da bioeconomia com a lógica da circularidade. A terceira mensagem é que os APLs, ou os clusters, são fundamentais, porque funcionam como espaços intermediários de governança produtiva. Permitem passar de uma prioridade nacional ampla a projetos concretos nos territórios. E, finalmente, a última mensagem que eu gostaria de deixar está diretamente relacionada com a convocatória que nós estamos lançando hoje. O objetivo não é apoiar ideias isoladas, mas fortalecer as APLs para que transformem oportunidades de bioeconomia e economia circular em projetos colaborativos. Projetos robustos, com proposta de valor, com governança, com plano de ação, com perspectiva de gênero. Para resumir, o desafio que a gente tem aqui não é apenas usar melhor os recursos biológicos. Se trata de transformar esses recursos em capacidades produtivas, em inovação, em novas empresas, em melhores empregos, em valor territorial, enfim, em bem-estar. Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica. Bom, hemos tido essa introdução mais conceitual. Agora vamos para um painel, uma mesa redonda, que será moderada pelo Daniel Alberto Peroso Soares, que é coordenador da Rota da Bioeconomia, das Rotas da Integração, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ele estará acompanhado do representante do APL de Avicultura e Suinocultura de Pará de Minas, o Jefferson Jardim, e também pelo representante da cadeia produtiva do Lucuri, o Valdivino Silva. Então, passo a palavra para o Daniel. Muito obrigado. Agradecer também pela oportunidade. Gostaria, antes, né, de começar com o nosso conversatório breve com o pessoal dos APLs, falar um pouco também sobre as rotas de integração nacional, em que seja possível também mostrar o potencial do nosso trabalho e como ele se alinha também com o trabalho que a CEPAL mencionou e o trabalho que também foi mencionado aqui pela própria GIZ, né? Então, a princípio, não sei se vocês estão conseguindo ver a tela. Sim. Muito bem, então, passo rapidamente para falar que as rotas de integração nacional estão enmarcadas dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, cuja missão principal é reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, promover desenvolvimento equilibrado nas regiões e trazer resultados em termos de inovação, oportunidades de trabalho, renda, dentre outros. Nesse sentido, para instrumentalizar e para executar essa política nos territórios, foi criada a Estratégia Rotas de Integração. E, precisamente, né, nesse diálogo que a gente tem hoje sobre arranjos produtivos locais, essa iniciativa busca articular esses arranjos produtivos locais em redes e cadeias produtivas estratégicas para o país, respeitando sempre essa vocação de que cada território tem, né, em termos produtivos. Então, busca organizar pequenos produtores, trazer
elementos como agricultura familiar e transformar políticas públicas em ações concretas nos territórios, que são prioritários para essa política, e também, ao mesmo tempo, então, trazer desenvolvimento de uma maneira um pouco mais integrada, relacionada com o território, com a realidade das pessoas, né, trazendo também esse desenvolvimento integrado para quem mais precisa, impulsionando a economia local, trazendo benefícios também relacionados à inovação, a transformação da vocação produtiva de cada território e autonomia, né, que cada território deve ter. Hoje em dia, temos 14 rotas que têm uma capilaridade, né, estão espalhadas pelo território nacional, uma capilaridade importante, em 1.265 municípios e 20 unidades da federação. As rotas tocam cadeias produtivas específicas, como a rota do açaí, bioeconomia, que é o caso de hoje, rota do cacau, rota do cordeiro. Temos também a economia circular como uma rota definida, fruticultura, avicultura caipira, leite, mel, moda, que no caso são economias criativas, rota do pescado, rota das tecnologias de informação e comunicação, mandioca e café, que são as rotas mais recentes e cujos territórios ainda estão para serem definidos, né? E o público-alvo são especialmente produtores, associações de produtores, cooperativas, empreendedores locais, associados em clusters, junto com o governo local, junto com investidores, junto com a parte da pesquisa, né, academia, ONGs, e também os beneficiários desses processos, que são consumidores, turistas. Os benefícios disso são múltiplos, né? Na verdade, a gente não só fortalecer cadeias produtivas, sino que com isso também acaba atraindo investimentos, gerando emprego, fortalecendo parcerias estratégicas, dando também um forte impulso ali à cultura e à identidade regional. Os novos mercados aos quais as cooperativas têm acesso é muito importante também, a inclusão de mulheres, dos jovens, enfim. Então, uma série de benefícios que traz essa política e que, ao mesmo tempo, então, dá uma ênfase no impacto que elas têm nos territórios. No caso da economia circular, é uma iniciativa, né, que está mais voltada para a estruturação de polos territoriais que busquem articulação territorial integrada, fortalecimento técnico de cooperativas, estruturação e escala de projetos, conexão com parceiros e financiadores, e também inovação tecnológica e agregação de valor, como foi mencionado também anteriormente. Hoje em dia temos 3 polos da economia circular no território nacional, e a ideia é passar, né, a fortalecer as cooperativas, trazer inovação tecnológica por meio da articulação contínua com universidades, institutos de pesquisa, e a estruturação regional com oficinas de planejamento, e entender quais seriam os objetivos estratégicos desses arranjos produtivos locais. No caso da rota da bioeconomia, a gente se estruturou em 3 eixos principais. O primeiro, que é produção sustentável; o segundo, restauração, entendendo que a bioeconomia realmente busca uma lógica, né, busca mudar a lógica do extrativismo pelo extrativismo, né, um modelo predatório que se diferencia daquela forma tradicional de produção. A gente tem que devolver para a natureza, então, aquilo que está sendo fornecido, de alguma maneira, né, por meio do investimento em corredores ecológicos, restauração de vegetação nativa, estruturação de programas de PCA, proteção de mata ciliar e nascentes, criação de bancos de sementes, dentre outras ações. No caso da produção sustentável, no eixo 1, a gente tem frutos nativos que não são abordados em outras cadeias produtivas específicas, como açaí, etc., sino que ficam no âmbito da bioeconomia. E aí a gente pode falar de uma lista infinita, né, de cajá, cupuaçu, pequi, mangaba, cagaita, tucumã, muitos produtos da bioeconomia brasileira, que podem ser envolvidos e devem ser, né, inclusos também nessa perspectiva da bioeconomia, especialmente aqui no caso, né, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e também passa por outros segmentos como óleos, sementes, resinas, plantas medicinais, que é o foco original dessa rota, né, fitoterápicos, fitocosméticos, manejo de fauna no sentido de manejo para conservação e também manejo para o controle de espécies invasoras, como é o caso do peixe-leão em Fernando de Noronha, ou manejo para consumo, no caso do pirarucu, etc. A produção de bioinsumos naturais, a produção também, a articulação e a estruturação de programas de manejo florestal
sustentável, referidos à silvicultura, produção de madeira e sistemas agroflorestais. E por último, né, já pulando para o eixo 3, é uma atividade que é meio que transversal com relação ao resto, tem a ver com o turismo. O turismo comunitário, ele se diferencia daquele turismo de massa, porque ele vai, a perspectiva vai ser mais desde o ponto de vista das comunidades. E qual seria também a experiência do turista conhecendo os modos de vida local, conhecendo a forma como essas comunidades subsistem, e a partir também das atividades de conservação, a partir das atividades produtivas que têm a ver com a manutenção das florestas em pé e tudo mais, né? Bem, temos cases de sucesso, como o case do Polo Orelhinha, que demonstra a possibilidade, né, de fortalecer associações comunitárias que foram equipadas com maquinário especializado para extração de óleos essenciais, no caso, né, fitoterápicos. 34 equipamentos foram entregues, 4 cadeias produtivas contempladas, no sentido de fortalecer a produção de óleos essenciais, manteigas de cacau e cupuaçu, óleos vegetais, entre outros, né? E esse é o grande desafio, mas ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu, ainda tem desafios pela frente, não conseguiu passar por algumas barreiras que se referem muito ao apoio à infraestrutura, por exemplo, infraestrutura dos polos existentes, ainda é uma necessidade persistente, a aquisição de equipamentos, né, bem como a criação de um banco de projetos da bioeconomia. Isso passa também pela articulação, a criação de uma rede de parceiros para atender as demandas dessa rota da bioeconomia, né? Enfim, é basicamente um panorama muito breve sobre as rotas de integração nacional, especialmente com foco ali na economia circular e na bioeconomia, para termos uma ideia também do que o Ministério está desenvolvendo nesse sentido. Agora, parando já de compartilhar a minha tela, eu vou começar com o nosso conversatório com os arranjos produtivos locais. Temos 2 cases hoje. Um deles é o APL da avicultura e suinocultura de Pará de Minas. Jefferson Jardim é o representante desse APL, é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Pará de Minas e presidente do Conselho de Governança do APL. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aí. Bom dia. Temos também a cadeia produtiva do Licuri, inovação sustentável para a bioeconomia da Caatinga, na pessoa do Valdivino Silva, cofundador e coordenador de relações institucionais da cooperativa, da região de Piemontes da Caatinga, Coopes, e coordenador também do APL. Bem-vindo. Obrigado, Daniel e demais. Junto com você está a professora Márcia, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Márcia Silva também, né? Isso. Ela está online? Sim, estou aqui, Daniel. Bom dia. Obrigada pelo convite. Ok. Bem, essa discussão breve, ela vai ter uma estrutura, ela vai passar para responder 4 perguntas básicas, para que seja mais fácil para a nossa audiência conhecer a experiência de vocês, tanto em termos de projetos de bioeconomia, quanto na economia circular. E essas perguntas, elas são uma série assim de questionamentos que vão buscar conhecer um pouco melhor, passando para entender as ações, né? Mas a princípio eu gostaria de entender qual seria a origem, um breve histórico, assim, apresentar o APL, como surgiu, como se organizou, a data, mais ou menos o território onde está sendo desenvolvida essa atividade, né? Para depois, numa segunda pergunta, a gente passar para entender as ações que estão sendo desenvolvidas em bioeconomia e economia circular. E numa terceira pergunta, como isso aumentou a oferta de valor do APL. E numa quarta e última pergunta, os desafios que ainda devem ser superados, tá? Então, vou começar com Jefferson, certo? Diga, Jefferson. Isso.
Bom dia a todos aí, agradeço pelo convite, um prazer participar desse importante evento aí, cumprimento a senhora Camila aí da CEPAL, ao quem cumprimento, saúdo todos os demais participantes desse evento. O arranjo produtivo local do frango, ele foi lançado oficialmente em maio de 2023 e nós fomos reconhecidos pelo governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em junho de 2023. E a partir daí nós tivemos diversas ações, né? A iniciativa da governança liderada pela CDL Paraty Minas, reunindo produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições de ensino, entidades de apoio, órgãos públicos, né? E o nosso objetivo maior é fortalecer a cadeia produtiva de aves e suínos, promovendo a competitividade, a inovação, a sustentabilidade, a capacitação e desenvolvimento econômico regional. O Paraty Minas é uma referência estadual na produção de proteína animal. Nós somos o maior produtor, o primeiro maior produtor de frango de Minas Gerais, o segundo em abate de frango, e somos também o terceiro em produção de suíno. Temos muitos desafios, né? Nós vivemos os desafios do território, conforme a Camila colocou aí, a gente vive as armadilhas aí do desenvolvimento dos territórios. Temos aí, né, como a Mônica colocou, o desafio da sofisticação da indústria, né? Precisamos trabalhar isso, por exemplo, no nosso mercado, que 60% do PIB da cidade é o agronegócio, 60% da nossa produção sai viva, ou seja, sem valor agregado nenhum. E diversas demandas chegam, né? Nós fazemos essa interlocução, a CDL faz essa interlocução entre o governo do Estado e todos os stakeholders que estão envolvidos na cadeia produtiva do frango e do suíno, e chegam demandas, por exemplo, da China, por exemplo, de contêineres de pé de frango. Isso chega frequentemente para nós, e aí fomos entender. Então, chegava uma demanda de 6 a 7 contêineres por mês de pé de frango para ser enviado para a China. Primeiro que a gente não tem ainda as certificações para enviar, mesmo o preço externo ser maior do que o preço interno. E aí fomos entender, por exemplo, essa demanda, né? Qual seria essa sofisticação que nós poderíamos implementar. Então, isso está ligado à indústria do colágeno, ou seja, uma indústria de valor agregado. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Eu vou passar a palavra para o Valdivino, para ele dar a resposta a essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento, que tem a ver com a apresentação do APL. Valdivino, bom dia. Bom dia novamente, agradecer a oportunidade, saudar a todos os representantes de instituições tão importantes, né, para territórios de tantos países, e aí me sentindo agora incluído a partir desse convite, e orgulhoso por estar com vocês. Quero saudar Mônica Rodrigues, que se apresentou com um sotaque muito brasileiro, eu entendo que é brasileira, e em nome da Mônica, a todos vocês, todos e todas, enfim, eu estou aqui com essa alegria de apresentar para vocês uma das cadeias produtivas, diria-se, de grande destaque na caatinga brasileira, diria. Importante já trazer aqui de antemão que esse bioma único brasileiro, que está no Nordeste brasileiro, que é a caatinga, nós estamos como uma cooperativa de extrativista do licuri. O licuri, que é uma cultura predominante, é uma palmeira predominante desse bioma, e nós, há pouco mais de 20 anos, nós sentimos a necessidade de organizar em cooperativa esse povo, esses nativos e nativas. Eu falo nativas porque tem uma predominância de mulheres como extrativista do licuri. Nós estamos na região central da Bahia, uma região chamada Piemonte da Chapada Diamantina, na Bahia, no Nordeste brasileiro. E nessa região, nós temos
uma rede de instituições chamadas de escolas técnicas, chamadas de Escola Família Agrícola, né? São escolas técnicas que têm a função de fazer formação técnica a essa juventude nativa desses territórios. E, a partir de um trabalho que foi de extensão educacional para as famílias dos estudantes dessas escolas, nós nos deparamos com uma realidade que, embora os nativos já tenham isso na sua essência, que é de perceber que o licuri é uma cultura transversal, sobretudo na questão alimentar, tanto para a alimentação humana quanto para a alimentação animal. Então, a gente percebeu que o licuri ele era transversal em todas as espécies e culturas, para além da função, como eu disse, alimentar, também econômica. O fato é que nós criamos essa cooperativa em 2005, portanto, pouco mais de 20 anos, e hoje nós continuamos com essa luta de organizar as extrativistas. Na sua grande maioria, a cooperativa hoje é formada por quase 80% de mulheres, e estou trazendo como exemplo essa cooperativa, que é a COPES, mas que é importante ressaltar que na Bahia nós temos mais 3 cooperativas que está organizando especificamente esse público extrativista do licuri. Muito bem. Obrigado, Valdivino. Eu vou passar para a segunda pergunta, que seria mais específica com relação às questões de bioeconomia ou ações de economia circular. No caso do Jefferson, eu entendo que a economia circular faz parte do eixo central das atividades, né? Eu queria entender um pouco melhor e que você explicasse para a nossa audiência quais ações em economia circular estão sendo desenvolvidas. Nós temos hoje 5 ações que nós estamos trabalhando, né? A geração de energia a partir de biogás, né? Os projetos voltados à produção de bioenergia a partir dos resíduos dos animais, principalmente a suinicultura, transformando energéticos em fonte de energia renovável, a sustentabilidade em ESG, redução de impactos ambientais, melhor aproveitamento dos recursos naturais, acesso a mercados exigentes, fortalecimento da competitividade, projeto Mais Grãos, que nós estamos entrando na quarta versão do Mais Grãos, que é o uso eficiente de fertilizantes, monitoramento técnico das lavouras, melhoramento da produtividade por hectare, redução de desperdício e gestão dos indicadores. Uma educação ambiental, que são projetos aí, né, troca de lixo por verde, o espaço sustentável da Secretaria Municipal, integração com estudantes, fazendo a disseminação de boas práticas e a redução da pegada de carbono, né? O projeto Mais Grãos passou a medir indicadores ambientais de emissão de carbono, permitindo os produtores conhecer e reduzir seus impactos. Os resíduos que são reaproveitados, né? Que você mencionou. Você tem alguma especificidade ali das linhas, tanto da parte da avicultura quanto da suinocultura? Então, na suinocultura, hoje, os grandes produtores, esse é um desafio que nós temos, que os grandes produtores eles já implantaram os biodigestores e estão tendo as fazendas autossustentáveis, entendeu? Nós temos para implantar isso os pequenos produtores, porque dentro do APR, do Arranjo Produtivo Local, a gente divide ele hoje os pequenos produtores, que está dentro de uma linha até da agricultura familiar, nós temos os médios produtores e os grandes produtores. Então, hoje a gente enxerga que os grandes produtores, né, porque a gente não existe ainda linhas de subsídio para financiar esses biogestores para os pequenos e os médios, a gente já tem esse desafio. Nos grandes produtores, hoje, isso já é utilizado, né, porque hoje você já tem eficiência nesse processo. Tem ainda grandes desafios pela frente ainda de transformar isso em energia elétrica, para colocar na rede externa, né, para vender para a concessionária, para alimentar máquinas agrícolas e propriamente os caminhões das atividades, mas ainda no que tange hoje o uso dos resíduos, hoje está sendo utilizada a maioria da suinicultura
para a ostentação das fazendas, mas para os grandes. Professora Márcia da Silva, bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu vou continuar, então, com a pergunta que segue, que tem a ver com as ações que estão sendo desenvolvidas em termos de bioeconomia. E a cadeia de Licuri, ela tem resultados muito interessantes. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência. Ok. Bom dia a todos e todas que aqui estão, né, nesse evento. Nós somos um projeto piloto, né, lançado pela Coordenação de Bioeconomia do NCTI, e o projeto é a cadeia produtiva da Universidade Federal de Pernambuco, e estamos junto com a COPES, exatamente na valorização da cadeia, né, numa bioeconomia. Então, a gente se aproximou da cooperação, do alavancar a inovação junto e agregação de valor. Trata-se de uma planta endêmica da Caatinga, nativa da Caatinga, em que as comunidades do semiárido brasileiro, elas utilizam muito como fitoterápico. Entretanto, não havia pesquisa, né, sobre validação desses conhecimentos, nem menos a forma sem competição para o Brasil. A gente está falando de uma planta, né, que é nativa e do bioma Caatinga. Então, o Licuri, economia circular, onde as próprias fazem aproveitamento da folha para artesanato, e a nossa equipe, que é liderada pela professora Maria Tereza e várias outras instituições, validar, né, o conhecimento tradicional, principalmente na perspectiva dos ingredientes químicos, com apoio do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Energia em Materiais, exclusivamente o Laboratório Nacional de Biociência, nós traçamos o perfil fitoquímico, né, desse óleo. Tem uma assinatura química, que é o ácido láurico, 50% desse óleo é ácido láurico, que vem explicando essas ações, né, essas utilizações pelas. E eu destacaria aqui duas, né, propriedades que a gente vem avançando bastante, que é o potencial de cicatrização desse anti-inflamatório. O Brasil hoje utiliza no sistema SUS, né, uma solução oleosa para auxiliar a cicatrização, mas de uma PL que não é brasileiro, né, que é o óleo do girassol do Brasil, centro desse óleo, e o Licuri, ele aparece como uma oportunidade, né, uma IFA onde tem 50% desse ácido láurico, só para vocês terem uma noção, ácido láurico em várias preparações farmacêuticas, ele vale 1,4 bilhões de dólares, né, por ano, e a gente está que 50% é desse ingrediente, o que explica essa ação, né, essa ação cicatrizante e anti-inflamatória e várias outras que vêm sendo pesquisadas. Além disso, a gente tem um conceito de circularizado, porque se trata de uma amêndoa oleaginosa, onde o óleo é um produto em que a gente vem valorizando juntamente com a Bahia Pharma. É que o Brasil mude a sua, né, pelo menos em parte, a importação, a dependência, e substitua pelo óleo do Licuri, né, um ingrediente 100% nacional. Além disso, ela gera um resíduo que na comunidade de Torta, onde a gente também vê, principalmente pela qualidade de proteína que esse resíduo possui. 20% não é pouco. Se a gente for falar do feijão, o feijão possui 20% de proteína e o Licuri está ali também com 20%. E é uma proteína que a gente destaca com todos os aminoácidos para a alimentação humana. Então, é uma proteína, né, robusta e de qualidade. Alavancar um mercado de proteínas vegetais, né, para concentrado proteico. Além disso, o óleo, propriedade fitoterápica, ela também tem propriedades, né, alimentares. Hoje, ele necessita de importação de óleos vegetais, 80% do Brasil necessita importado, e a gente tem as palmeiras brasileiras nativas, podendo aí, né, substituir parte dessa dependência externa. Além disso, esse é estudado como biodiesel
que é outra linha. Então, a cadeia produtiva do licuri ela é importante para a alimentação animal, para fitoterápico e também para energias renováveis. Perfeito. É incrível, né? O potencial do licuri. O pessoal está fazendo muitas perguntas ali no chat. Eu vou encerrar com a última pergunta, já resumindo o aumento da oferta de valor e os desafios que ainda estariam precisando ser superados, né? Você, Kefferson, está em Minas Gerais, é isso? Minas Gerais. Como essa atividade vem aumentando ali a sua oferta de valor? Eu também estou em Minas Gerais, eu estou essa semana em Montes Claros, no lançamento do Polo dos Frutos do Cerrado. O pessoal está ali no chat também se manifestando. Essa região é muito rica e tem um potencial muito grande, né? Como é que, então, essa atividade aumentou sua oferta de valor e quais os desafios que você poderia elencar? Então, os ganhos são muitos, né? A gente ainda está com 3 anos apenas do APL, a gente está formatando e fortalecendo com o APL no sentido de governança, né? Estamos criando um grande conselho agora, mas de forma prática, o projeto Mais Grãos, na safra 2025-2026, com 14 produtores, com 3.491 hectares monitorados, movimento econômico de 51,5 milhões, aumentou a produtividade do milho, soja e sorgo. Nós tivemos ganhos econômicos, né, com as consultorias terceirizadas, o benchmark entre os proprietários, indicadores técnicos e econômicos, capacidades, a capacitação contínua, nós estamos no quarto ciclo disso, né, porque a gente tem que pensar que isso é um insumo importante para a cadeia produtiva da proteína, ganho de conhecimento, né, a consultoria especializada, o benchmark entre os proprietários, indicadores técnicos, os ganhos ambientais, a introdução de práticas sustentáveis, o diagnóstico de emissões de carbono, projetos de biogás, o alinhamento e as exigências de ESG, e o ganho institucional no sentido do estreitamento com o governo do Estado de Minas Gerais, com o SEBRAE, com o sistema FAIM, com o SENAR, as cooperativas e instituições de ensino e as instituições financeiras. Então, a gente tem trabalhado toda a cadeia aí, mas a gente ainda tem um desafio muito grande, principalmente de conscientizar o pequeno produtor. Então, por exemplo, desse projeto Mais Grãos, a gente conseguiu motivar apenas os grandes produtores. Os pequenos produtores ainda não participaram, mesmo esses programas tendo subsídio, entendeu? Muito obrigado. Tanto a professora Márcia quanto o professor Valdivino, se a gente pudesse resumir como a oferta de valor ficou impactada por essas atividades em bioeconomia e quais desafios a gente teria pela frente de maneira muito breve. Eu, começando aqui, professora Márcia, dizer que acho que diferente da experiência do nosso colega aí de Minas Gerais, no licuri nós não temos grandes produtores, grandes extrativistas, né? Isso é essencialmente 100% extrativista até o momento. Não existe cultivo de licuri. Essa atividade extrativista ela é dominada e essencialmente executada por famílias. Então, e conforme vocês já viram, estamos aqui fazendo uma apresentação em dupla, porque é a cooperativa e é a universidade. Desde a fundação da nossa cooperativa, nós andamos de mão dadas com o aspecto pedagógico do ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós já demos saltos importantes, embora a gente está atrelados em desafios para, de fato, alavancar isso como uma economia verdadeiramente de autonomia dos territórios. Então, mas a gente pode sim destacar, Daniel e demais, que para além da segurança alimentar, que nós temos melhorado muito ultimamente, já tem desenvolvimento de produtos de cosmético, embora esses produtos ainda não ganhou uma escala de mercado, mas experiências locais já existem, né? Para além do que a professora explicou, que nós estamos prospectando um biofármaco, né, para produção em escala de utilização a nível nacional,
e aí na rede do SUS como destaque, por exemplo, nós também já utilizamos isso de forma popular, o conhecimento popular já utiliza isso como medicina local. Existe também a utilização da biomassa, que é o exocarpo utilizado na queima, aí as pizzarias, padarias, também as siderurgias, as indústrias siderúrgicas também já compram isso para queima, para substituir o coque de petróleo. Então, nós temos uma infinidade de atividades econômicas já inseridas no Licuri, e para além dos artesanatos, né? As biojoterias é muito comum na nossa região. Então, várias linhas de produção, embora isso ainda se encontre de forma muito localizada e artesanal. O desafio é exatamente, o principal, é a gente criar mais conhecimento e tecnologia apropriada para essa cultura. Eu diria que, no mundo científico, o Licuri ele é um caçula, não sei se essa palavra aí para os amigos que são de outros países também são compreensíveis, mas é muito novo no mundo científico. A pesquisa da Universidade Federal do Pernambuco, citada aqui pela professora Márcia, na parceria com a cooperativa, ela é uma das primeiras, embora, claro, não a única, mas para dizer que aqui na Bahia também nós temos universidades com excelentes experiências de produção de conhecimento e tecnologia, institutos federais, que é da rede pública, também produzindo muito isso. Nós temos a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que estão com excelentes produção de conhecimento e tecnologia. Nós temos a parceria do governo do estado, que está também ajudando a financiar, a montar a agroindústria, tem uma iniciativa de ajudar em assistência técnica. Eu digo iniciativa porque a gente ainda não nos sentimos contemplados com o tamanho da demanda, mas nós temos iniciativas que apontam para realmente já condições de alavancar o setor. Não sei se eu vou deixar a gente finalizar, né? Mostrar o Licuri, ele está em do brasileiro, ele está preferencialmente no extrativismo liderado por municípios com baixo IDH, baixo ou muito baixo IDH. Então, o Licuri ele poderia ser, da nossa pesquisa, né, ser o processo de recatingamento, é outro braço que a gente vem lutando para repovoar, né, essas licurizeiros e trazer para dentro dessas cooperativas, né, uma vida ambientalmente sustentável e economicamente o Brasil sair como líder nas suas sociobiodiversidade. Bem, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, professora Márcia Valdivino. Passo a palavra para o Carlos, para a apresentação do edital. Muito obrigado, Daniel. Agradeço. Muito obrigado. Sim. Bom, estamos chegando no final do lançamento. Agora vamos apresentar em que consiste o edital. Vou projetar aqui. Bom, então, o lançamento é para que vocês conheçam o que está sendo feito no trabalho com APLs, bioeconomia, economia circular no Brasil, e conheçam esta nova oportunidade, esta nova ferramenta. O programa se dirige a 4 tipos de APLs, ok? Podem ser APLs das rotas de integração, ou podem ser APLs dos diferentes estados do Brasil que não façam parte das rotas de integração, ok? Reconhecidos oficialmente por estados, ou não precisam ser reconhecidos se eles cumprem uma série de características, ok? Então, vamos ver as 4 categorias, as condições que tem que cumprir, o interesse do APL e como assistência técnica pode ajudar. Para que essa assistência técnica, certo? Então, o tipo 1 seria o mais comum, seria o APL
biotradicional, que atua em setores tradicionais de base biológica. Então, agricultura, pecuária, florestal, agroindústria, etc. Esses APLs, se eles têm governança consolidada e capacidade de trabalho colaborativo, então, eles podem participar desta chamada. Qual é o objetivo de participar? Desenvolver um projeto de circularidade ou para incorporação de soluções de bioeconomia avançada, certo? Então, pode ser sofisticação de um produto, como estávamos vendo o exemplo do licuri, ou pode ser uma economia circular, como estávamos vendo o exemplo da suinocultura e avicultura, certo? Assistência técnica é para ajudar a formular um projeto de bioeconomia avançada ou economia circular que potencie a proposta de valor do APL. No caso, talvez, para de Minas, um projeto que atenda os pequenos suinocultores que ainda não têm, de alguma forma, uma tecnologia adaptada ou um sistema adaptado. Eles poderiam escrever um projeto para isso. Ou, no caso do licuri, poderiam ver alguma forma de fazer uma economia circular ou agregar mais valor ao produto, com mais conhecimento, com mais tecnologia, ok? Esse é o tipo 1. O tipo 2 são os APLs da sociobiodiversidade, que no Brasil é uma realidade muito importante. Sociobiodiversidade ou sociobioeconomia, como é reconhecido dentro da Estratégia Nacional de Bioeconomia, que se fala de o Prospera, o Plano para a Sociobioeconomia, ok? Também atua em setores tradicionais de base biológica. E aqui falamos que está incluído também todo o tema de florestal, de manejo florestal e também de extrativismo sustentável, ok? Aqui solicitamos também que o APL tenha governança e capacidade de trabalho colaborativo. Os requisitos para participar para os APLs de sociobioeconomia são um pouco mais flexíveis, porque entendemos que muitas vezes são cooperativas, associações, etc., mas eles têm que ter uma governança clara que atua sobre o território e uma capacidade de trabalho demonstrada, colaborativo, ok? Igualmente que para o tipo 1, buscamos que desenvolvam projetos de circularidade ou de incorporação de soluções de bioeconomia avançada e assistência técnica, igualmente, também é para a formulação de um projeto nessas áreas, para estruturar um projeto nessas áreas. Depois temos os APLs de tipo 3, que são APLs não bio, que não são de atividade bioeconômica. Solicitamos que tenham governança consolidada e capacidade de trabalho colaborativo, ok? Aqui podemos ter APLs de mineração, de têxteis, de materiais de construção, diferentes tipos de APLs que, ainda que não tenham uma base bio, podem aplicar soluções baseadas na bioeconomia, como biorremediação, biodesign, etc. Ok? Então, o que queremos é que se integrem soluções de bioeconomia avançada nestes APLs. Igualmente, a assistência técnica é para formular um projeto de bioeconomia avançada que potencie sua proposta de valor. Por último, temos os APLs de tipo 4, que seriam aqueles APLs do conhecimento, da tecnologia, da bioavançada, que muitas vezes ainda estão com uma governança emergente e que estão conformados por empresas de bioeconomia avançada. Aqui o requisito de governança também é mais simples, umas poucas empresas podem participar se elas já têm um início de organização, de cooperação, uma estratégia colaborativa emergente, e o objetivo é consolidar e aprofundar sua estratégia colaborativa. O projeto, a cooperação, a assistência técnica seria para consolidar sua agenda estratégica e os esquemas de governança que podem impactar na proposta de valor. Então, como organizar eles, como fazer que trabalhem como grupo, orientando eles já para se estruturar como uma APL de bioeconomia avançada. Por exemplo, gerando soluções de bioinsumos para a agricultura, como poderia ser o caso de Viçosa,
ou tecnologias para bioreatores, como poderia ser no oeste do Paraná, que tem lá já empresas de tecnologia orientadas a essas soluções, em São Paulo, etc., pelo Brasil todo. Então, temos 4 tipos de APLs que podem participar e o detalhe está nas bases publicadas, certo? Quais são os compromissos que os APLs têm que assumir? Tem que assignar uma equipe de trabalho, 2 pessoas, participar em todas as atividades do programa, facilitar a coordenação com empresas, cooperativas, associações, produtores e entidades que integram o APL, como especialista da CEPAL, e brindar informação para o desenvolvimento do projeto. Então, participar ativamente no projeto para que seja bem construído, bem desenhado. E, em segundo lugar, se comprometer a implementar as ações, estratégias ou mecanismos gerados com a assessoria técnica do projeto, ok? Então, esses são os compromissos que esperamos e como vai ser o fluxo de atividades. Então, hoje, dia 9 de junho, é a abertura da convocatória, o lançamento. Estaremos recebendo as solicitações até o dia 30 de junho, as aplicações. Depois teremos 2 semanas para avaliação e 15 de julho a publicação de resultados. Começa a assistência técnica em agosto e aí estaremos conversando com os APLs para organizar o trabalho, fazer a visita de campo com os APLs e estaremos trabalhando até o mês de novembro, dezembro, onde no final teremos a socialização de resultados entre os APLs que participaram do programa e outros APLs que não chegaram a ser selecionados, ok? Então, rapidamente, essas são as bases, o que queremos apresentar. Vou deixar aqui. Então, para o fechamento, só quero animar todos os APLs do Brasil. Tem mais de 400, 500 APLs no Brasil, mais ou menos ativos. Muitos são de bioeconomia. Quero animar eles a participar da convocatória. Estaremos à disposição se tem dúvidas, consultas. Agora vou te passar a palavra, Marco. E acho que é uma oportunidade, não só para receber assistência técnica do projeto, mas também para entrar numa rede de altíssimo potencial, com a CEPAL, com a GIC, com o Ministério da Integração, com os outros ministérios que também colaboram, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério do Meio Ambiente. Então, entrar a participar como APL, que é o que realmente faz o APL, faz coordenar atores, identificar oportunidades, indicar demandas. Se tiver uma boa demanda, agora talvez façamos alguns projetos, mas se tiver muita demanda, aí pode gerar um novo edital, um novo programa, porque tendo demanda tem interesse. Então, ok, vamos ampliar as atividades. Então, estamos aqui para ajudar vocês, para fomentar esse desenvolvimento econômico, agregar valor, conhecimento, e é uma oportunidade única que vocês têm que aproveitar. Muito obrigado, vou passar a palavra para o Marco. No, muchas gracias, Carlos. Solo que agregaría, te pediría que los transmitieras tú en portugués, que efectivamente hay potencialidad muy grande en estos editais, en la participación en la plataforma, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en condición de financiar eventuales proyectos de inversiones. Es importante que los colegas lo sepan, para que no haya confusión sobre este elemento. Nosotros podemos, como explicaste muy bien, apoyarlo en la asistencia técnica para diseñar su estrategia, eventualmente elaborar su perfil de proyectos de pero no para financiar. Perfeito, Marco. Sim, o Marco está indicando, ressaltando que este edital, esta assistência técnica, é para desenhar os projetos.
não é para investir nos projetos. Estamos numa etapa de, ok, identificar projetos com potencial, ajudar a desenhar esses projetos ou a organizar APLs de base tecnológica, de base mais avançada, para que depois esses projetos bem desenhados procurem já o financiamento, o investimento para seu desenvolvimento. Então, Marcos, eu queria deixar claro que são dois momentos diferentes, agora estamos no primeiro, que é financiar a assistência técnica. Perfeito? Bom, então, eu acho que é isso. Carlos, tiene Luca y Jefferson tienen la mano levantada. Sim, super rápido, só para aproveitar o encerramento e mais uma vez, em nome do secretário Edgar, agradecer essa oportunidade, reafirmar o nosso compromisso com a CEPAL, com a GIZ, da gente fomentar esse edital. Estaremos aqui depois de uma apresentação muito boa do Daniel, que trouxe pessoas que fazem parte já da nossa rede, né? Do que é a nossa rede do Rotas. Seguiremos difundindo, incitando as pessoas para que participem, para que se inscrevam. Essa é uma oportunidade, a primeira vez, né? Eu acho que é muito importante a gente reforçar, primeira vez que a CEPAL faz, junto com o Ministério da Integração, esse lançamento. Então, estaremos sempre buscando o apoio, tanto da CEPAL como outros atores que eu vi que estão aqui presentes, atores aqui da nossa querida Esplanada. Eu vi que tinha alguma equipe aqui do MCTI, eu vi por umas mensagens assim, que estavam comentando. A gente fica à disposição também, tanto eu, Daniel, o secretário Edgar, para tirar dúvidas, para a gente construir isso junto. E para mim é uma enorme alegria, muito, muito mesmo, ver esse edital saindo do papel, a gente colocando ele na rua, e vai ser uma alegria maior ainda quando a gente tiver os consultores no território construindo os projetos. Então, muito obrigado a todos pelo lindo evento, pelo lindo momento. Esse, com certeza, vai ser o primeiro de muitas outras parcerias que vamos fazer com vocês. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Lucas. Jefferson? Então, também quero agradecer, eu acho que está muito alinhado, né? Eu acho que desde a primeira fala da Mônica aí e a fala da Camila, né, a CEPAL sabe, enxerga essa dor do território, eu acho que isso que é muito importante, existe uma dor forte no território, os territórios se desenvolverem, os problemas estão nos territórios, o desenvolvimento econômico com pauta mesmo, né, é importantíssimo, precisamos desse suporte. E aí, sobre o edital, Carlos, eu gostaria de saber o seguinte, quantos APLs vão ser qualificados para receber essa assistência? Tem um número já definido que vão receber assistência para a construção desse projeto? Como que é a inscrição? Vocês vão enviar um documento? Sim, existe um link com as bases e um link com um formulário para fazer a inscrição. Eu acho que podemos compartilhar aqui no chat, ver se alguém pode compartilhar. De qualquer forma, você vai ter todo o acesso, está no site da CEPAL. Se vai lá no site da CEPAL e lá procura, rapidamente você vai identificar a chamada do Brasil e vai poder ter lá toda a informação, ok? Inicialmente, a chamada é para apoiar 5 APLs, aproximadamente. Aí vamos ver a quantidade que chega, a tipologia, etc., inicialmente para 5. Carlos, si puedes, por favor, también transmitirles. En efecto, esta tarde enviaremos a la lista de contactos que está conectada aquí en la reunión y a todos los que se inscribieron en el evento, las bases con el formulario, con el link para el formulario electrónico. Y también la enviaremos, obviamente, a toda nuestra base de contactos allá en Brasil. Okay. Sim, a Ana está comentando que hoje à tarde enviaremos as bases com o link para preencher o formulário para todos os que estão conectados aqui no evento de lançamento
e também para toda a base de contatos que tem a CEPAL de APLs e instituições do Brasil. Então, a partir de hoje à tarde, vocês vão ter toda essa informação e também vai estar na página web. Se não estiver hoje, amanhã provavelmente estará. Y para resaltar, Carlos, en el documento, en las bases, van a encontrar tanto información conceptual, lo que estaba presentando Mónica, pero también los criterios de selección, las tipologías con mucha más información, los criterios y los requisitos para cada una de las tipologías, y los compromisos que ya de forma más detallada. Perfeito. Sim, ela está explicando, acho que vocês entenderam, mas vou traduzir, que tudo que a gente explicou aqui na apresentação, o que que a gente apresentou, a Mônica, eu apresentei, está muito melhor detalhado nas bases, descrevendo quais são os requisitos, como a gente define uma APL, o que entendemos como governança consolidada, governança emergente, etc. Os requisitos e o que esperamos da participação dos APLs no projeto, no programa. Ok? Lá vocês vão ter toda a informação bem detalhada, bem explicada. Ok? Bom, então acho que é isso. Acho que foi muito interessante hoje o evento. Tivemos várias perspectivas diferentes, muito conhecimento das instituições, do território. Então, animo as instituições a compartilhar a chamada, o edital, animo os APLs a participar e estaremos em contato e dando notícias para vocês. Muito obrigado e que tenham um bom dia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.